Efésios 5, verso 3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém os santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Elohim. Verso 6, que é o tema que eu coloquei aqui na epígrafe aqui. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Eterno. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto só referia vergonha. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Amém, irmãos? Começo já dizendo aqui, nessa noite, vou usar uma tradução diferente do versículo 6. Não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar estes pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Mas existe uma teologia por aí mentirosa, doutrina de demônio, que andam ensinando por aí há alguns tempos que Deus tolera pecado. E eu quero dizer para você o seguinte: Deus não tolera o meu, nem o teu, nem de ninguém. E o próprio Shaul Hashali, que muitas das vezes suas palavras são distorcidas, ele está deixando claro que existe um modo de vida que desagrada a Deus, de tal forma que a pessoa se torna filho da ira. E existe pessoas querendo justificar os seus pecados, e não são as pessoas de fora, são as pessoas de dentro. Deus não tolera prostituição, Deus não vai tolerar mentira, engano, injustiça, imundícies, não vai. Não acrediteis em palavras vãs. Amados, a palavra é muito clara. Filhos da luz têm frutos de filhos da luz. Certa oportunidade, Yeshua, estava falando dos fariseus. E os fariseus falaram assim: somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. E Yeshua falou: se vocês fossem filhos de Abraão, teriam as obras de Abraão. Que Deus salva as pessoas. E o salvar de Deus não é legalizar o teu pecado, meu irmão. O salvar de Deus é te tirar da lama, te limpar, trocar as suas vestes. Isso é salvação. Agora, essa salvação que você levanta a mão, continua o mesmo indivíduo, o mesmo rancoroso, o mesmo mentiroso, o mesmo impuro. Isso não é salvação, meu irmão. Quando a palavra de Deus chega até você, ela transforma a sua vida, porque senão a palavra não chegou até você. Então sabe que nós precisamos aqui falar de algumas pregações mentirosas em nome de Deus. Em nome de Deus estão dizendo coisas absurdas. Não é o ímpio que está dizendo, é aqueles que se dizem ter Deus. Mas a árvore, disse Yeshua, é conhecida pelos frutos. Se uma pessoa se diz ser da luz, tem frutos de filhos da luz.
Não tem como você andar com Deus e servir ao diabo. Porque se você serve a Deus, Deus vai transformar a tua vida e você vai andar segundo a vontade do Eterno, vai ter obras boas. Então essa salvação condicionada a uma crentice e que a pessoa só acreditou é salvo, isso não é bíblico. Porque a salvação bíblica é Deus salvando o pecador, livrando o pecador, libertando o pecador, e este indivíduo agora, que era a treva, passa a ser luz, e agora ele não tinha obras da luz, porque ele não era luz, não tinha luz, então não podia viver a luz, mas no momento que a palavra de Deus chega até ele, e ele é iluminado por Deus, logo as trevas é dissipado, e ele começa a agir como cidadão da luz. Agora, como alguém vai dizer que tem luz vivendo nas trevas? Então nós temos dois caminhos. Ou você está andando em um, ou você está andando no outro. Vamos tirar essa falácia. Não tem como você andar em dois caminhos. Ou tu tá com Deus, ou você tá com o diabo. Essa é uma realidade que muitos não querem ouvir. É uma verdade que muitos não aceitam. Porque as pessoas querem ter Deus vivendo no engano. As pessoas querem dizer que andam com Deus vivendo na mentira, vivendo na apostasia, vivendo no adultério, vivendo na idolatria. E Deus não está andando com pessoas assim. Se você quiser ser salvo, entrar no mundo vindouro, vai ter que ter decisão. Não fale que é um salvo não sendo salvo. Não fale que está andando com Deus se não estiver andando. Porque é se enganar. Por isso que Yeshua disse, muitos naquele dia vão dizer, então eu não profetizei, curei, fiz milagres. Apartai-vos de mim, malditos, malditos, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então significa que vai ter pessoas que estão enganadas, ou elas gostam de fato do engano. Paulo está dizendo assim, não se deixe enganar por aqueles que estão justificando seus erros. Então eu já vi muitas pessoas justificando, o camarada está todo errado e ele usa a Bíblia para justificar o pecado dele. Pessoas que, sabe, sem um pingo de temor a Deus, querendo usar a própria Bíblia para justificar os seus pecados. Por exemplo, a pessoa está num adultério e ele, quando vai ser afrontado pela palavra de Deus, diz assim, eu fiz isso no tempo da ignorância. Eu digo, você fez isso no tempo da ignorância, mas o texto também diz que todos os homens agora se arrependam. Notifica aos homens que todos se arrependam. Não é porque você fez na ignorância que você vai continuar no pecado. Vamos acordar! Aceita o que está na palavra de Deus e para de querer usar texto de Paulo para justificar os seus erros. Sabe? Toma decisão. A Bíblia falou ou não é. Sabe? Então, as pessoas às vezes justificam. Sabe? Nós estamos no tempo da graça. Tá lameado até o pescoço. Tá de sujeira até a cabeça. Mas ele quer usar a Bíblia para justificar. Eu estou assim porque eu estou no tempo da graça. Não, você tá na tua desgraça. Porque graça de Deus é resgatar o homem do pecado. Se você continua no pecado, você não foi alcançado pela graça de Deus. Porque a graça transforma. A renda eterna é te tirar, meu filho, do pecado. Ele te arranca da mentira, te arranca da idolatria, te arranca do adultério, ele te tira da sujeira, ele te limpa, ele te torna um novo homem, uma nova mulher. Isso é a graça de Deus. Mas existe uma graça que pregam por aí, que é doutrina de demônio. Eu tô falando, eu assumo que eu tô falando. Existe doutrinas sendo pregadas aí que é por inspiração demoníaca. Coisa de Satanás. É dizer que o indivíduo pode continuar vivendo no erro. Simplesmente porque Cristo morreu por nossos pecados e justificar os pecados baseado numa distorção de ideias filosóficas e doutrinas humanas
querendo ir contra a palavra de Deus, baseado nos achismos de pessoas que não temem a Deus. Porque o indivíduo que teme a Deus, pecado não é vitamina, meu irmão. Pecado é acidente. Não significa que você nunca errou, que talvez você nunca vai errar. Mas você tem uma consciência diferente. O teu pensamento é diferente. Você pensa em acertar, você não pensa em continuar na sujeira. Então quando a pessoa está lá, troca de mulher como troca de roupa, sabe? Vive no engano, vive, sabe, naquela maracutaia, sabe? Não quer mudar. E justifica que agora eu tô no tempo da graça, eu não preciso andar em santidade. Acorda, meu filho. Você está sendo doutrinado por demônio. Não pela palavra de Deus. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso diz em Levíticos, Pedro repete. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sabe? Então a Bíblia é muito clara: ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, não terão partes com Deus. E Paulo ainda vai dizer: receberão a ira de Deus quem tais coisas praticam. Não tem para onde correr, tu tá do lado de Deus ou você tá do lado do diabo. A questão é que as pessoas, elas estão montando um evangelho na cabeça, um evangelho humano, carnal, mentiroso, sabe, falacioso na mente das pessoas para justificar o modo de vida que estão vivendo, porque não querem largar o estilo de vida errado.